Alô, aleluia. Eu me senti um pouquinho no céu. Se lá vai ser tão bom assim, eu quero ir para lá. Vai ser. Bom, as crianças podem descer. Boa atividade, boa classe. Já foram? Já foram? Ok, os adolescentes hoje têm culto. Eu preciso compartilhar uma coisa que aconteceu diferente hoje. Bom, diferente para nós, né? Mas Deus está sempre fazendo coisas novas, porque hoje, no momento de oração antes do culto, alguém orou para que Deus derramasse alegria no coração de uma pessoa e de todos nós, né? Que Deus trouxesse e inundasse com a sua alegria. E a hora que eu cheguei aqui, o Tom falou sobre alegria, né? E relembrou aquele texto, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E foi uma confirmação, né, daquela palavra lá. E eu senti, e as meninas que estavam atrás de mim, sentimos eu fiquei arrepiada, eu senti uma alegria vindo no meu coração. E é isso, Deus está nos ouvindo o tempo todo, e Ele derrama da sua graça, da sua bênção, e hoje é um dia de alegria. De fato, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar juntos na casa do Senhor. E hoje nós vamos ter almoço, né? Nós vamos ter um banquete agora da palavra, vamos ter almoço depois, vamos ter o nosso curso de intercessão, a segunda aula. Quem não pôde vir na primeira, pode entrar nessa segunda aula, depois não pode entrar mais. São 4 aulas, e você pode ouvir o link da primeira aula, se você perdeu. Mas eu quero te encorajar. Creio que Deus tem nos chamado a andar mais perto dEle, a aprofundar nossa vida de oração. Então, nós temos uma oportunidade preciosa, não é sempre, de ouvirmos e de aprendermos sobre oração. Então, fique, vai começar às 1h30, tá bom? E hoje, outro motivo de alegria, nós temos o nosso bispo, pastor Daniel Abi, pode vir, ele vai compartilhar a palavra do Senhor conosco. É um privilégio, né? Podemos ter o pastor Daniel Abi. Eu sei que tem muitas pessoas novas que talvez não conheçam, estão vendo pela primeira vez. O pastor Daniel Abi jogou bola aqui nesse campinho, né? Cresceu aqui nessa igreja, filho do chefe Kazu, dona Carmen, pastora Carmen, foi pastora também por muitos anos na ala japonesa, e ele cresceu aqui. Então, ele não precisa de apresentação, mas eu sei que tem muitas pessoas novas. E ele é o bispo atualmente do Concílio Nikkei, da Igreja Metodista Livre. Então, é uma grande alegria poder recebê-lo. Também a sua esposa, a Patrícia, e o Daniel, está junto? Não, Pedro e Davi, que estão juntos. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. É sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês. Nem lembrava que aqui eu joguei bola, que era campinho, mas sim, eu joguei bola. A gente tinha uma cerca de arame farpado, a gente brincava de guerra de mamona com as mamonas aqui do terreno. Eu caçava umas cobras d'água nos terrenos dos vizinhos aí, né, empinava a pipa, descia de carrinho de rolemã aqui do lado. Aproveitei bastante o bairro e pulava o muro para vir para a igreja, né, porque meus pais moravam aqui, eu pulava o muro e chegava na igreja aqui. Então, muitas recordações esse lugar. E foi interessante, porque a Kátia falou assim, olha, você pode vir pregar em Diadema, e aí eu olhei a agenda e acertamos um dia, e falei, tem algum tema? Né? Tem algum tema? Vocês estão trabalhando algum tema? E ela falou, não, fica à vontade, ora, né, o que Deus colocar no seu coração. E eu falei para ela, olha, então vamos trabalhar a questão da oração. E aí ela falou, olha, justamente nós estamos fazendo o curso de intercessão, e eu creio que Deus quer nos ensinar algo sobre oração. O tema, né, e da mensagem, até o arquivo lá em cima, não sei se o pessoal achou, chamada para oração é a chamada da adoção. Né, é o PowerPoint que eu deixei lá em cima. Não vou ler todos os textos que eu coloquei aqui no PowerPoint, mas o texto-chave, se você está com a sua Bíblia aí, é Mateus capítulo 6, versículos 7 a 9, é o texto da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 7 a 9.
Sublinhado está o versículo 9 aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Põe o outro slide que o versículo está grandão. Portanto, vós orareis assim. E está sublinhado Pai Nosso. Tem livros sobre o Pai Nosso. Então, é difícil numa mensagem, 30, 40 minutos talvez, você olhar o modelo da oração e esgotar tudo o que ele pode nos ensinar. Então, a gente vai olhar mais fortemente, ou com a lupa, essa questão do Pai Nosso. A jornada da oração, para o cristão, começa com essa jornada de se tornar filho. Com a jornada de se tornar filho. Então, quando Jesus vai ensinar sobre oração, ele fala: olha, vocês primeiro têm que orar como se Deus fosse o Pai de vocês. O povo judeu tinha Deus como o Criador, o Senhor. Eles tinham até um medo tão grande de falar sobre Deus, porque Deus era tão grande, Criador de tudo, né? O Senhor. Então havia muito temor no coração. Mas essa intimidade de chamar Deus de Pai era algo assim difícil para eles. Eu não sei quantos de vocês tiveram um pai que você tinha medo do seu pai. Mas se você teve um pai bem japonês, era assim, porque geralmente os pais são rígidos, né? E você não pode contrariar, não pode olhar feio para ele, não pode, porque tem uma reação muito dura, assim, né? Então, os samurais do Japão, eles eram muito duros. E eu sei que também os samurais nordestinos também são assim, né? Só a diferença é que no Japão usa espada e no Nordeste uma peixeira, né? Mas é assim, né? O pessoal é rígido, certo é certo, né? Errou, o couro vai comer, e é assim, né? Então, os judeus tinham essa noção de pai, o pai rigoroso, juiz, senhor. E aqui Jesus fala assim: olha, você tem que aprender a orar. Quando você for se comunicar com Deus, Deus é Pai, Pai Nosso. O convite, né, para isso, e aí eu coloquei aqui, ó, o slide pode passar o número 3, ó. Tem dois, talvez, estereótipos de pai. Um pai celeste e um pai terreno. Eu vou ler aqui, talvez a letra está pequena, ó. Pai celeste é o perfeito amor. Ele é bondoso, tem muito ânimo, é paciente, cheio de paz, alegre e tem muito domínio próprio. Esse é um pai, um super pai, um pai perfeito. E aqui eu coloquei a referência dos frutos do Espírito. A pessoa de Deus é assim. Deus é amor, né? E as características do amor são os frutos do Espírito dele. Então, são as características de um pai celestial, um pai bondoso. Eu já falei isso, a maneira como o meu pai Kazu ora é Pai Celestial. Ele sempre começa a oração assim, ou então, bondoso Pai. Aqueles que viram o seu Kazu começar a oração para agradecer ao almoço, quando ele estava aqui na igreja, seu Kazu sempre começa a oração com bondoso Pai. E essas são as características do bondoso pai. O outro estereótipo, o outro modelo é o pai terreno, né? Assim, carnal, egoísta, mau, tem pavio curto, é irritado, é cheio de conflitos, vive triste ou com raiva das coisas, é inseguro e não tem nenhum autocontrole. Agora, quando eu li isso, eu falei assim, puxa, eu sou mais mal do que bom, né? Assim, quantas vezes a gente não perde o controle, né? Quantas vezes a gente não está inseguro? Quantas vezes a gente não erra na mão, né? Então, eu coloquei isso como estereótipo aqui, por quê? Porque nós, carne e osso, a gente
não é tão como Deus, mas também a gente não é tão perdido como o demônio, vamos dizer assim. Todos os pais estão em algum lugar aqui, entre uma coisa e outra. Todos os pais são capazes de altruísmo, querem o melhor para os filhos, mas ao mesmo tempo eles erram a mão, né? Então, puxa vida, né? Como é que essa figura de pai nos influencia na oração? Quando você vai orar, alguns vão lembrar do seu pai e vão aprender a orar e ganhar intimidade com Deus. Outros vão chamar Deus de pai e vão se afastar de Deus, porque o modelo que tem de pai não foi muito bom. E aí vai se aproximar de Deus e Deus é pai, então eu tenho medo. Deus é pai, então eu não posso confiar nele. Às vezes essa é a nossa reação emocional, é essa. Ah, meu pai era inseguro, então Deus deve ser inseguro. Meu pai é muito rígido, então Deus deve ser muito rígido. E às vezes a gente faz essa relação. Como é que a gente pode escapar disso? E daí tem um outro texto, de João 1, 11, 12, é o próximo slide. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando a gente se torna cristão, nós somos convidados a um novo relacionamento de filho. Então, todo cristão, ele tem dois pais. Eu acho que eu já preguei isso aqui uma vez. Tem um pai da terra e um pai nos céus. O nosso pai da terra, ele pode variar entre o perfeito e o imperfeito, e ele tem os problemas dele, e a gente cresceu e sofreu pelo nosso pai. Mas nós temos um outro pai eterno. Por quê? Porque a gente recebeu a Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, a gente pode se tornar como filhos, e a gente pode aprender do Pai Celestial. A gente tem uma outra relação, e a vida de oração é esse convite. Olha, vem aprender a ser meu filho, vem andar comigo. Meu pai, Kazuo, né, ele era super excelente. Mas quando eu era criança, ele gastava muito mais tempo na engenharia, trabalhando, né, ou trabalhando para a igreja ou para o grupo escoteiro, do que convivendo comigo. E eu ficava pensando assim, puxa, né? Meu pai dá atenção para todo mundo e não dá atenção para mim. Aí o filho egoísta, né? Querendo tudo para si mesmo, né? Mas esses sentimentos, eles existiam assim. Meu pai casou, foi um bom pai, mas ele foi perfeito? Não. Ainda mais nos meus olhos, que eu sou juiz do meu pai, né? Assim que eu conheço os defeitos dele, né? Vivia na mesma casa. Meus filhos, se eu perguntar para eles quais os meus defeitos, eles sabem contar todos, eu acho, ou quase todos, né? Por quê? Porque eles vivem comigo, eles sabem dos meus defeitos. A vida de oração é o convite para você se aproximar de Deus, Pai, nessa intimidade, de estar à mesa, de estar na mesma casa, de conhecer quais as intenções, de saber quais são os hábitos do Pai e conseguir copiar, de aprender nesse ambiente da casa. Esse é o convite de oração, é o convite da oração. Quando vocês orarem, orem assim, tendo a Deus como seu Pai. E para isso você tem que saber que o Pai que está nos céus não é o Pai que está na terra. Por isso o Pai Nosso que estás nos céus. É outra categoria, é o outro Pai, é o Pai Celestial, como o seu Kazuo ensinava. Bondoso Pai, Pai Celestial, é esse aí. É desse que você pode aprender. Meu avô, né, acho que vocês sabem isso, o pai do seu Kazuo, ele bebia até cair. E o seu Kazuo buscava ele na calçada, por aí. Então, o meu avô não foi um bom pai.
Foi um pai ausente, inseguro, foi um pai difícil, não dava para contar com ele, porque bebia, né? Mas seu Cazu se tornou um modelo de pai. Como ele fez isso? Por causa do Pai Nosso, o Pai Celestial, o Pai bondoso, o Pai que está no céu, que tem outra característica. E cada um de nós cristãos somos convidados a esse relacionamento. Se quando você vai orar, vem aquela figura do seu pai, troca. Porque Deus é outro assunto. Seu pai que está no céu é outro assunto. Você tem trauma? Leva para o seu pai que está no céu. Né? Você tem faltas, e todos têm, que os pais deixaram vazios? Troca. Porque esse é o seu pai que está nos céus. Bom, tem um outro problema que somos nós, né? Não o convite do pai, mas nós. Então, passa o próximo slide, fala um pouco dos filhos, né? Aqueles que recebem a Cristo, crendo nele, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu pensei 2 modelos de filho. A letra está pequenininha. Depois, quem quiser pegar o slide, show, pode copiar lá no computador, mas eu vou ler aqui. Esse filho tem aparência de filho. Tem nome de filho, sobrenome, tem uma vida religiosa aparente, trabalha bastante e tem muitas atividades religiosas, mas tem uma fé que não muda nada. Somente um medo de Deus, sem nenhum arrependimento. Negam a cruz de Cristo. Esse é aquele que parece filho. A oração é voltada para si mesmo. Tem um discurso bonito, né? Faz uma oração bonita. Tem uma vida de obras, mas ela é misturada com o pecado. E esse filho, assim, não é garantia de que conhece a Deus. Parece um filho, é igualzinho um filho. Mas o pai torce para o São Paulo e o filho torce para outro time, vamos dizer assim. Será que é filho, né? Tem que ter uma interrogação aí. Parece, né? Eu coloquei aqui filho mais velho ou joio. A Bíblia fala para a gente não separar joio do trigo, porque a gente vai errar. Porque parece muito, então como a gente pode julgar, a gente fala, você é isso, e já fala, você vai para o inferno, né? É fácil da gente julgar as outras pessoas. A Bíblia fala, cuidado, tá? Então, a gente não sabe exatamente quem é filho e quem não é, porque se parece, tá? O outro, quais as características do filho? O filho tem uma vida religiosa, que dá para ver, aparente, tem bastante trabalho e bastante atividade religiosa, mas, grande diferença, ele tem uma fé que leva ao arrependimento, tem uma fé que faz ele mudar. Temem a Deus e, por isso, se tornam sábios nas suas decisões. Negam a si mesmo e carregam a cruz. Vê a grande diferença entre um e outro. Um acredita em Deus, mas a vida não muda. Mesmo a pessoa, eu acredito em Deus. Acredita em Deus, mas trai a esposa, passa cheque sem fundo, mente, rouba, fala mal do outro, é orgulhoso, não muda nada. Tem a aparência de filho, mas será que é? Né? Não dá para dizer se é ou não, mas dá para ter uma grande interrogação. Eu vou contar uma história que é assim. Lá em Marília, eu fui pastor em Marília, tinha um senhor, e ele era muito bravo, né? Era assim, um senhor japonês, 80 e poucos anos, rígido, bravo. Ele não gostava que as pessoas mexiam nas coisas da igreja. Ele usava aparelho auditivo, mas ele que tinha que regular o som, não deixava ninguém mexer naquela caixinha de som, né? Era um senhor difícil. E quando eu cheguei na igreja, eu ministrei a Santa Ceia sem terno, e ele ficou escandalizado. Ele ficou muito bravo, esse senhor. E ele
veio brigar comigo, né, depois do culto, né? Isso não é coisa que se faça. Você está de calça jeans, olha, eu estava de calça jeans, né? Não pode vir e fazer a Santa Ceia de calça jeans, né? É uma falta de respeito. Ele brigou comigo. Eu falei para ele assim, olha, durante a semana eu vou na sua casa e a gente conversa direitinho. Porque estava, sabe, depois do culto lá e ele me dando bronca, né? Não estava legal. Durante a semana fui lá conversar com ele, né? E ele estava ofendidíssimo porque eu não usava terno, né? Cadê o seu terno e gravata? Eu falei para ele, olha, vamos olhar na Bíblia aqui. Jesus, quando fez a ceia, ele tirou até a roupa dele, e ele vestiu uma roupa de servo ali, se enrolou, e ele lavou o pé dos outros. Por que o Senhor quer que eu vou de terno se Jesus não fez isso, né? Jesus se identificou com as pessoas. Aí eu falei para ele assim, se todo mundo na igreja fosse de terno no domingo, eu iria de terno. Mas não tem ninguém na igreja de terno, por que eu vou de terno, né? Aí ele ficou quieto e ele nunca mais reclamou. E ele falou assim, entendi. Ele era chato, não parecia com Deus na chatice, mas quando ele ouviu a palavra, mudou. Parece alguém que se arrepende, parece alguém que muda, parece filho de Deus esse. Escuta, eles ouvem a minha voz e me seguem, né? Jesus falava dos seguidores dele, né? Então, é muito difícil você perceber quem é filho de Deus e quem não é. Mas quem se arrepende, quem é capaz de mudar, é uma característica assim que você pode valorizar e perceber. Bom, acho que é crente. Não quer dizer que o crente é perfeito. Não, pelo contrário, o crente é aquele que pode admitir suas fraquezas, porque sabe que não vai ser destruído, né? Sabe que tem o perdão. Tá bom? Mas a gente vive numa cultura difícil. Então, o próximo slide é que nós somos influenciados por uma cultura de orfandade, né? Todos nós sentimos falta de bons pais. Todos nós sentimos falta de bons pais. De certa maneira, todos nós somos um pouco órfãos. Porque por melhor que seja nosso pai aqui da terra, ele não é Deus. E aí eu coloquei algumas características dessa cultura de órfão. Quando a gente vai orar, a gente fica repetindo, ou a gente acha que precisa comprar a bênção. Que se eu for um bom menino, aí eu vou ganhar presente de Natal. Se eu me comportar bem, se eu tirar boas notas da escola, meu pai vai olhar para mim, e ele vai me reconhecer como gente. Se eu fizer a coisa direitinho, se eu aprender a amarrar o tênis, se eu aprender a tomar banho, se eu não der trabalho, se eu me comportar, meu pai vai olhar para mim com aprovação. Ele vai gostar de mim. Eu vou ser aprovado. Essa é uma cultura do órfão. E aí, quando a gente vai orar, se eu orar bastante, Deus vai me atender. Se eu orar antes das refeições, se eu orar de manhãzinha quando eu acordo, então Deus vai olhar para mim e vai me amar. Então eu vou correr atrás do amor de Deus, e a oração é uma moeda de troca. Se eu subir a escadaria de joelho, aí Deus vai olhar para mim. Se eu orar, se eu ficar de jejum em oração, aí Deus vai olhar para mim, porque daí eu vou merecer. Você é pai do seu filho porque ele merece, ou porque você é pai e pronto? É porque você é pai e pronto, né? Quantas vezes meus filhos não mereceram? Um monte. Aí eu não deserdei ninguém, assim, né? Quantas vezes eu pisei na bola com o seu Cazu? Um monte. Um monte. Foi por mérito que eu me tornei filho dele ou não? Ou foi porque eu nasci da minha mãe? É porque eu nasci da minha mãe e do meu pai, e ele virou meu pai. Então não tirou 10 na escola, está fora? Não, não é assim. Não é assim. A gente vive tentando comprar
o amor do nosso pai quando não precisa. Tá? A cultura do órfão, se livra disso. Para serem vistos, para se aparecer, precisa ficar se afirmando. Os homens são bons nisso, né? De tentar se aparecer. Né? Olha como eu sou bom, pai, olha como eu sou bom. Né? Conseguiu descer no escorregador? Ó, pai, desci no escorregador. Conseguiu mergulhar na piscina? Ó, pai, mergulhei na piscina. Olha, pai, como eu sou bom. Olha, pai, estou torcendo para o mesmo time seu. Né? Eu sou São Paulino, olha como eu sou bom. Tentando chamar atenção e se afirmar. Precisa para Deus? Não precisa. Não precisa. Cultura de órfão. Na hora da oração, essa cultura de órfão atrapalha. Você começa a orar de maneira errada. Deus não te pediu para você tentar ficar se afirmando, palavras bonitas, ficar impressionando as outras pessoas. E aí, a sua Bíblia, dá uma olhada lá na sua Bíblia. Vamos voltar um pouquinho aqui para o texto, não tem slide, mas no Mateus capítulo 6, eu vou ler o versículo 6, tá? Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. É no relacionamento com o Pai, aprendendo a relacionar com esse Pai dos céus, que a gente aprende o que é oração. Não é uma moeda de troca, não é para você se aparecer e ficar mais importante do que os outros, mas é na confiança, sabendo que o Pai sabe o que é melhor. Pai, será que dá para o senhor comprar um tênis para mim? Ah, filho, dá, mas você já tem 2, para que você quer um terceiro? É nessa relação que você entende quais os valores do Pai. Pai, eu queria tanto isso na minha vida. Será que o senhor pode me dar? Eu gostaria muito, pai. Eu acho que a coisa mais importante para mim é isso. Tinha uma moça lá em Marília, eu quero casar. Se eu não casar, eu não sou ninguém. Né? E ela reclamava comigo assim, quase todo mês. Ela falava, pastor, olha a minha idade. Eu sou funcionária concursada, eu tenho um bom salário. Eu não sou feia. Eu costuro as minhas próprias roupas, eu sou inteligente, eu fiz uma faculdade pública. Mas eu não caso, eu preciso casar. Aí eu falava, então ora, filha. Mas eu oro, eu já estou orando, e não, né? E eu quero casar, senão como eu vou ser feliz, né? Eu falei, pede para o pai, né? Você já pensou naquele menino, tal, rapaz legal? Ah, não, mas ele é meio feio, né? Você já pensou naquele outro, tal, né? Ah, mas ele nem fez faculdade. Você já pensou naquele outro ali e tal? Ah, pastor, mas fala demais. Então ora, filha. Ora que Deus sabe o que é melhor para você. Tem que pedir para Deus, né? E às vezes ouvir o não, né? E a gente vai entendendo quais valores que são os valores de Deus. A gente percebe que a gente precisa mudar muitas vezes, né? Eu coloquei daí uma série de versículos nos slides, e eu vou colocar alguns só que nos trazem algum impacto, tá? Primeiros versículos são os versículos dessa cultura da orfandade. Então tem o próprio Mateus 7, 21 a 23, a gente pode passar. E para o outro slide, o slide 8 o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Lucas 18, 11. Olha só como é doido.
É doido mesmo, porque a gente fala com a gente mesmo e acha que está falando com Deus, né? Por quê? Era uma oração para se auto-justificar, para se autopromover, para dizer o quanto você é bom. Pode ser no espelho, então, não precisa de Deus. Vai de manhã no espelho e fala assim: Daniel, você está lindo hoje, né? Você vai arrasar, né? Você é o máximo, Daniel. Isso daí é pensamento positivo, não é oração a Deus Pai. Seja a melhor versão de você mesmo, você vai, né? Hoje você vai conseguir. Olha bem para o espelho e fala: não é oração, tá? Mas não faz mal fazer isso, só que não é oração. É o espírito do órfão aí tomando conta de você. Deus não precisa ser seu pai e você rejeita até a paternidade de Deus quando você faz isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que risco. Você acha que está falando com Deus, mas é uma conversa de você com você mesmo. Todo mundo conversa consigo mesmo, tá? Não tem problema. Agora o problema é você achar que está falando com Deus. Aí é louco, tá? Outro texto, nossa fé precisa ser mais do que apenas conhecer a Deus. Devemos orar para ser transformados, porque, e aí é um texto de Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios cremem e tremem. Você acha que o diabo não tem fé? Ou que o diabo não acredita? O diabo acredita em Deus, o diabo sabe que Deus existe. Mas o diabo não muda. Ele não teme o inferno, o diabo não está nem aí. Ele tem medo, porque sabe que Deus é Senhor. Mas ele muda, ele não muda. Ele não se dispõe, ele não se permite ser trabalhado. E tem muita gente nas igrejas, né, que acredita que Deus existe, que acredita que Deus é o Criador, que acredita em Jesus, eu acredito em Jesus, mas muda, não muda. Se permite abrir para Deus trabalha na minha vida porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. As pessoas não dão esse passo. Ela fala assim, realmente, Deus é bom, né? Só que Deus para lá e eu para cá. Você é cristão? Eu sou cristão. Tá, quando foi a última vez que Deus mudou alguma coisa na sua vida? Que difícil. Quando você começar a orar, você começa a perceber quem é Deus, o Pai, e você tem que começar a querer ser como Ele. Puxa, meu pai é tão bom e eu quero ser bom assim. Será que eu sou tão bom assim? Puxa, não sou tão bom assim, eu quero ser como Ele. Que nem os meus filhos, eles olham para mim e falam assim, puxa, né, meu pai é tão atlético, eu vou ser como ele. Brincadeira. Mas Pai do céu é modelo, é um chamado para a nossa própria transformação, é um chamado para movimento, para mudança. Agora, se você conhece ao Deus Pai, puxa, Deus é tão bom, e eu não estou nem aí para Ele, é alguma outra fé que você tem. Mas não é a fé que te salva, tá? A fé que te salva, ela transforma a sua vida. Um outro texto. A chave da oração do filho é performance, né? Uma pergunta. Então, são 3 textos. 2 de João, 1 de Efésios. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É Jesus falando. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Efésios 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A gente começa a orar, Deus começa a ser nosso Pai. Puxa, como eu quero fazer a vontade desse Pai. Como eu quero agradar esse Pai. Como eu quero ver meu pai feliz. Como é legal estar junto com meu pai. A gente começa a sentir amor pelo nosso pai. Isso começa a transformar nosso coração. Nossa oração muda. Não é assim, olha pessoal como eu sou importante.
Não é assim. Esse é um filho imaturo, né? É um filho que será que é filho. Mas quando você fala assim, Deus, o que importa é o Senhor, a sua vontade. Que o seu nome esteja no lugar onde merece, seja santificado o seu nome. E aí, a gente não vai falar o resto da oração do Pai Nosso, porque daria uma pregação até o final do ano, né? Todo domingo olhando o Pai Nosso. Mas, ao ter o Pai como Pai Nosso, transforma quem nós somos. Modifica quem nós somos. Muda a nossa vontade. É a essência da oração, tendo Deus como Pai, a gente tem um modelo para seguir. Nós o amamos e nós desejamos ser mais parecidos. Como meu Pai é sábio, quero ser sábio assim. Como meu Pai é bondoso, quero ser bondoso assim. Como meu Pai é generoso, quero ser generoso assim. Faz a tua vontade, que é melhor que a minha. Pai, o que o Senhor acha melhor fazer? Porque a sua ideia é bem melhor que a minha. Então eu prefiro a sua. Fala aí, o que o Senhor quer? Relação. Oração é relação, é aprender de Deus Pai. Bom, gente, eu estou avançando no horário. Tem um segundo tópico, que é não só olhar o Pai, mas é o Pai Nosso. Então eu vou ir para frente aqui alguns slides. A gente pode ir para o slide número 14, ó, aprender a orar no contexto da família. É olhar para o nosso Pai. Por quê? Porque o aprendizado da oração, embora a gente tenha essa orientação em próprio Mateus, vai no seu quarto, tem uma vida pessoal, né, uma vida de oração, você e Deus, é no contexto do nosso Pai que a gente aprende. Quando você percebe que não está sozinho, você tem outras pessoas que são modelo de relacionamento com o Pai. Olha só, como é que esse fulano ora e está falando com Deus com tanta intimidade? Também quero. Como é que faz isso? Né? Na nossa casa, né, a Ana nasceu primeiro. Depois o Pedro, ele começou a andar muito mais rápido. Porque a Ana ia andando e o Pedrinho engatinhando. Logo ele estava andando atrás. Aprendeu muito mais rápido, porque estava no contexto dos irmãos ali. Olhando outros, no relacionamento com outros. Aprende quando você fala nosso Pai, e não quando você fala só meu Pai. Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Quase tudo igual, muda o nosso e o eu. Orar como Jesus diz para orar é no contexto da igreja. Fecha a porta do seu quarto, tem a sua oração íntima com Deus, mas tem uma vida de oração com outras pessoas. É necessário para que você cresça. E é necessário esse relacionamento de intimidade. Que vocês precisam me conhecer e eu preciso conhecer vocês. Não é assim numa família? Um pouco da minha intimidade, vocês podem se escandalizar, mas eu uso o banheiro, igual todo mundo. Um dia, meus filhos, outro dia aí, pai, fecha a porta desse banheiro. É muita intimidade. Mas é esse tipo de intimidade que a gente tem em casa. Quando você fala nosso Pai, que estás no céu, Pai nosso, somos irmãos, vivemos na mesma família, temos mesmos valores, e um grande erro, e aí pode passar para o slide 16, ó, cuidado para não pensar que a família de Deus é a igreja ideal. Tem um monte de letrinha pequena aqui, né? Não sei, deixa eu ver. Não sei se dá para ler, mas é a ideia de que muitas vezes você se torna cristão e daí você entra na família de Deus, é o que a palavra diz, você entra na família de Deus e aí você pensa, essas pessoas são perfeitas como o Pai.
e engano. Essas pessoas são tão tortas como você. A vida de oração delas é tão desequilibrada como a sua. A igreja, quando eu era adolescente, eu não queria vir mais para a igreja aqui em Diadema, né? Eu falava, pai, a igreja só tem hipocrisia, não quero ir para a igreja não vou mais para a igreja. Eu era revoltado, né? Seu Cazu me dava palmada, me punha de castigo, e eu sempre que podia fugia. Eles desciam para a igreja, eu descia, fingia que vinha e subia de novo. E não vinha, e faltava, ou descia para o culto, ficava lá na escadaria, lá na frente, não entrava. E numa das brigas, assim, né, eu já era mais velho, eu falava, pai, a igreja é uma fábrica de hipócritas, eu não quero estar lá, não. É tudo falso. Aí meu pai falava assim, eu concordo com você. É na igreja que você vai encontrar os hipócritas, porque fora da igreja não tem, né? Gente que finge que é cristão e não é. É na igreja mesmo que você vai encontrar os hipócritas. Mas é para você ir para a igreja. A igreja é o lugar onde você vai encontrar as pessoas defeituosas igual você encontra lá fora da igreja. Mesma coisa. Ou passou o portão aqui, os anjos cantam e né, tem uma auréola, nós somos... Não. Pessoas. Só que, qual a diferença? Nosso caminho é ir melhorando, é ir para o céu, né? E do portão para fora, o caminho é ladeira abaixo. Agora, tem gente no caminho que está indo ladeira abaixo, que moralmente é até melhor que a gente, né? Que é muito mais honesto, muito mais coerente, às vezes mais íntegro. Só que a diferença é que um está indo ladeira abaixo e o outro está indo ladeira acima. Mas, gente, né? Aqui, a família de Deus é o lugar onde você vai olhar para o seu irmão e falar, cara, fecha a porta desse banheiro, né? É o lugar onde a gente tem essa intimidade e pode ajudar um ao outro a corrigir e dizer, vamos clamar ao nosso Pai, que está nos céus, para que a vontade dele seja feita e não a sua, porque eu acho que a sua está totalmente equivocada. E o outro pode falar, tá bom, mas eu acho que eu estou certo, mas vamos lá, né? É onde os irmãos podem conviver. Essa é a família de Deus, não é aquela que tudo está resolvido, tudo está bem, não. Mas é o lugar onde a gente aprende que Deus é o nosso Pai, que está no céu. Então, cuidado, tá? Se você entra na vida de oração idealizando a família de Deus, você vai ter alguma decepção em um momento e isso pode até afastar você de Deus. Não faça isso. Deus é perfeito, mas os seus irmãos aqui na terra são seus irmãos aqui na terra. Assim como você tem defeito, o outro também tem. E todos aqui, defeituosos, contemplamos a Deus e somos aperfeiçoados de glória em glória, e aí a gente vai. Como aplicar isso? Então, lá o último slide. Deus te chama para a sua mesa, para uma nova casa, um novo lar, novos costumes, nova maneira de ser, novo Pai. A oração é a entrada para o relacionamento com esse Pai. Puxa vida, eu sou crente desde os meus 7 anos de idade. E o Pai vive me surpreendendo. Eu ainda não conheço o Pai suficiente. Ainda o Pai é um desafio. Ainda desejo mais. Ainda quero mais me relacionar com Ele. E através da oração é que a gente chega perto e se relaciona com Ele. Convite para a oração não é, vamos participar da reunião de oração. Não, vamos fazer uma reunião com o Pai. Né? Vamos conversar com o Pai. Vamos apresentar para o Pai nossas queixas, nossos problemas. É muito mais legal, né? E é muito mais verdadeiro. Eu coloquei aqui quatro pontinhos. Para você começar a praticar a oração que Jesus ensinou, primeiro, você tem que ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, como diz João 1,12 que a gente leu, receba Cristo com fé. Creia que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu por você,
que o amor dele é real, entrega a sua vida para ele, você vai se tornar filho de Deus. Toma essa decisão. Jesus, eu quero você. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E aí você se torna cristão e começa a andar com ele. Depois, abrir para aprender uma nova relação cheia de frutos do Espírito, que é: Deus, o Senhor é meu Pai, eu quero aprender do Senhor. Aquilo que eu sei até agora, vou colocar na estante para poder aprender. Modelo do meu pai, vou colocar aqui na estante. Não tem como eu tirar, porque ele é parte de mim. Meu pai me ajuda. Seu casulo está dentro de mim, não tem como eu tirar ele dali. Mas eu vou aprender também do Senhor. Deus, Criador, Pai de Jesus, meu Pai. Vou aprender de você. Meu pai casou, um dos problemas dele é que ele é teimoso. Ele era teimoso. E eu sou teimoso também. Aí eu vou para Deus e falo assim: Deus, o Senhor é teimoso, né? Aí Deus fala para mim: não, eu estou certo. Teimoso é você, eu sou certo e você é teimoso. E depois não é que eu percebo, puxa, acho que Deus estava certo e eu estava teimoso. Na relação com Ele, de oração, que a gente vai percebendo isso. Quando a gente entra em conflito com coisas que a gente não quer fazer, mas a vontade de Deus é diferente da nossa, e a gente começa a orar e fala: Deus, mas eu não queria isso. Puxa, eu queria que todas as pessoas fossem curadas de todas as doenças. Que raio de pastor é esse que ora e nem todo mundo é curado? Que ora e nem todo mundo recebe emprego? Né? Eu oro e meu cabelo continua caindo. Não é? É. Puxa vida, né? Que tipo de oração é essa? Tem muitas vezes um conflito na oração entre a minha vontade e a vontade de Deus, e a gente aprende de Jesus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade e não a minha, porque o Senhor é melhor que eu, o Senhor é bom, o Senhor é o Pai, e eu sou seu filho, e eu quero me submeter. Eu estou falando bastante, e tem muito mais, tá? Vai lá na oração do Pai Nosso, lê vários livros sobre o Pai Nosso que tem. Se deixa ser moldado, deixa a sua oração se tornar uma oração do Filho. E não precisa comprar o Pai. Deixar a intenção de troca e a desconfiança. Deus, me ajuda a confiar no Senhor. Esse cálice está muito feio, tem certeza? Tem certeza que é para eu tomar esse remédio? Minha mãe dava óleo de bacalhau batido com fígado e ovo de pata, para os filhos poderem crescer fortes. Eu, Davi e Marcos, né, para a gente ficar forte. Nenhum cresceu igual o seu casulo, né? Tem certeza, mãe? Tem certeza? Fígado cru batido com óleo de bacalhau, tem certeza? Ah, vai fazer você ficar forte, né? Vai aumentar sua resistência. Relação de confiança. Tá bom, mãe, a senhora está... vou confiar na senhora e também não quero apanhar, então vou tomar. Mas com Deus é isso, confia nele. Às vezes aquilo que a gente está pedindo, Deus não nos dá, parece frustrante. Mas confia nele. Deixar a intenção de troca. Não adianta você, pelo muito orar, achar que vai ser atendido. Agora, se está incomodando, leva até Deus. 1, 2, 10, 20, 500 vezes, leva até Deus, porque é algo importante para você, leva até Deus. Ele é teu pai, ele vai te escutar sempre. Leva até Deus. Tem gente que ora 20 anos esperando a conversão de um filho, né? Tem gente que ora 20 anos esperando a conversão de um pai. Leva até ele. Isso pesa no seu coração, leva até ele em oração. Isso não é vão, não é uma vã repetição. Vã repetição é igual aquela reza, tirar as coisas da cabeça e a gente fica repetindo, com a cabeça vazia. Isso daí é muito vão, tá? E a última coisa, orar confiando no Pai. Olhar os seus irmãos que confiam no Pai e imitar.
A partir do nosso relacionamento com o Pai, olha para os seus irmãos, aprende a vida de oração nesse contexto, né? E tem Santa Ceia hoje, certo? Começa na mesa, na conversa da mesa com o Pai. O Pai te acolhe, você é pecador, para que você seja transformado. Começa nessa abertura. Pai, eu estou na sua mesa, me transforma. Pai, eu estou na sua mesa, me alimenta. Pai, eu quero o seu sangue e o seu corpo. Eu quero participar de Jesus na minha vida, eu preciso do Senhor. Começa nesse lugar. E você não está sozinho. Tem os outros pecadores junto com o Pai que está no céu, santo, puro, perfeito. E Ele chama você imperfeito. Olha que maravilhoso, que graça, né? Que convite. Hoje a gente vai ter a Santa Ceia, e você pode preparar o seu coração. Pai, o Senhor tem certeza que eu sou digno? Sou eu mesmo que você é seu filho? Né? Eu que pulava o muro, eu que não presto, o Senhor está me chamando para essa mesa? Tem certeza? Se é o Senhor, eu quero. Se é o Senhor que me chama, eu vou. Eu quero ser o seu filho. E o Senhor é o meu Pai. Me ajuda. Com esse coração, a gente começa a nossa vida de oração. Com esse coração, a gente vai aprendendo a orar. Tá bom? Abaixa a sua cabeça. Depois daqui, passo para a Kátia. Fala com o seu pai, que é diferente de todos os outros pais aqui da terra. Prepara o seu coração para encontrar com esse pai, porque ele te chama para a mesa. Você é digno? Não, mas porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você pode se tornar filho dele. Romanos capítulo 8 diz que nós recebemos espírito de adoção. Não para ter medo, mas para poder chamar nosso Deus de paizinho. Pai, alguns aqui não conheceram o próprio Pai, alguns aqui tiveram pais ruins. Alguns aqui não são bons pais. Nos ajuda, Senhor. Nós nos arrependemos, nós cremos que Jesus Cristo nos amou e morreu pelos nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados para nos aproximar da Tua mesa. Conduz, Senhor, esse tempo na Tua mesa. Restaura o nosso coração, limpa a nossa vida, para que a nossa vida de oração cresça, para que a gente aprenda a se relacionar contigo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Kátia.